Sejam todos bem-vindos ao programa Business Talks, uma iniciativa do Instituto IBC, que é o Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas. O Business Talks ele já está na sua quarta edição e o nosso convidado desta live ele participa desde a primeira edição. O Fratini ele tem uma consultoria que ela vem com uma metodologia muito própria, ele como fundador e sendo um case de sucesso. E ali ele consegue potencializar uma série de oportunidades para os nossos segmentos quando nós pensamos que a economia do nosso país ela precisa ser fortalecida, precisa circular bens e serviços e mais do que isso, gerar muitas oportunidades. Então, antes da gente chegar ao coração dessa live, que nós vamos tratar um pouco de valuation, vou passar a palavra para o nosso convidado especial, Neidmar Fratini. Seja muito bem-vindo nessa iniciativa, é uma alegria te reencontrar. Então, a gente dá início aos trabalhos, você falando um pouco sobre o seu legado. Legal, obrigado, Rose. É um prazer participar. Como você falou, para nós é uma honra poder estar nesse projeto desde o início. A Fratini completou ano passado 25 anos. Fizemos inclusive uma comemoração dos 25 anos muito focada nos nossos resultados. Somos uma consultoria estratégica com três grandes verticais. Trabalhamos hoje a questão de planejamento estratégico e sucessão, uma vertical, a outra vertical focada em M&A, compra e venda de empresas, onde o nosso tema principal que é valuation, e a terceira é captação e expansão. E é um prazer participar, como sempre. Eu agradeço imensamente. Eu sei que a sua agenda ela é extremamente justinha e eu me sinto honrada de caminhar ao seu lado. Então, vamos dar início à nossa conversa, falando um pouco também dessa importância do planejamento, principalmente em se tratando das empresas familiares. E aí depois a gente dá um passo para falar um pouco mais sobre o valuation. O que você tem hoje observado a nível Brasil, se essa cultura de planejamento sucessório, se ela tem tido uma crescente? A gente enxerga que tem tido uma boa melhora, assim, a nível de mercado, tá? Mas existe muita oportunidade. Porque o que que acontece? Hoje não, há muito tempo já, o sonho dos filhos não é o mesmo sonho dos pais. Então, nem sempre os filhos vão dar continuidade num modelo de uma empresa. Então, normalmente tem algumas tendências que se deve buscar o empresário quando ele chega nessa encruzilhada. Ah, o meu filho não gostaria de dar continuidade na minha empresa. Que eu penso? O que que eu vou fazer? Então, às vezes, são oportunidades. Eu vou montar um conselho e vou colocar um CEO, é o modelo. Eu vou buscar um sócio minoritário para que ele faça a continuidade do negócio, ou eu vou para a encruzilhada e pensar num M&A. Pensando num M&A, hoje, a nível de Brasil, para você ter uma noção, de cada 100 avaliações, de 100 valuations, normalmente 5 se concretizam somente. Por quê? Basicamente porque as empresas não estão preparadas. Então, por exemplo, hoje em dia, você ter uma contabilidade internacional já ajuda. Você ter uma empresa auditada já ajuda mais ainda. Você fazer uma auditoria ambiental ajuda muito. Você ter um bom escritório de advocacia que lhe ajude a fazer o societário e planejar o tributário futuro também ajuda. Então, o nosso percentual se torna muito alto. Para você ter uma ideia, o nosso percentual gira na casa de 50% de fechamento. Mas por quê? Porque a gente prepara muitas empresas para esse momento. Esse ano mesmo, nós fizemos a intermediação, a venda de uma empresa, que foi uma empresa de Caxias do Sul, que fabrica ar-condicionados para Marco Polo e empresas de ônibus, para a Amália Metal Leve, uma empresa alemã. Só para você ter uma ideia, o time de preparação foi um ano da empresa. Mas quando a empresa alemã fez a auditoria, veio fazer as verificações, o processo foi aprovado muito rápido. Para ter uma ideia, o projeto, depois de definido, ele foi aprovado em menos de 90 dias. Ou seja, a preparação permitiu com que a transação fosse mais rápida. Então, a preparação para esse processo ela é fundamental, ela faz com que a empresa tenha um sucesso. No ano passado,
nós, da Fratini, sócios da Fratini, fizemos aquisição de uma empresa também, nesse mesmo modelo, ou seja, trabalhamos uma empresa, vimos que ela estava muito bem preparada, ela não tinha sucessão, então nós fizemos a aquisição dela num modelo societário, também levando em consideração que ela tinha todas as etapas muito bem resolvidas. Contabilidade, auditoria, auditoria ambiental, societário. Então, permitiu que a gente pudesse fazer um processo mais tranquilo. Acho que isso tranquiliza muito o empresário quando você tem essa situação muito bem resolvida, né? Tranquiliza muito. E o brasileiro, não sei se é porque é cultural, não lá dele ser amador, mas o extremo do otimismo de inaugurar um CNPJ sem ter um planejamento estratégico ou mesmo um plano de negócios mínimo possível, não é? E depois a gente acaba lidando com uma série de dores, inclusive o fechamento desse CNPJ. Muitas empresas fecham as portas para vivenciar a crise. Então, quando você traz esse indicador extremamente precioso, olha, de 100 empresas que passam pelo valuation, apenas 5 conseguem virar essa chave, né, para fins de investimento, ou mesmo melhorar, é porque ainda tem muita coisa atrás das cortinas. E, Fratini, para aquelas pessoas que ficam, às vezes, exercendo atividade empresarial, que é uma atividade de altíssimo risco, sem ter essa equipe multidisciplinar extremamente bem estruturada, o que você pode levar como case de sucesso e boas práticas para esses empresários? Perfeito. O que que nós gostamos assim de trabalhar? São criar novas pontes. Então, por exemplo, a minha contabilidade, ela hoje ela é boa. Eu vou criar uma nova ponte para ela e vou trabalhar durante um ano pensando em ter uma contabilidade internacional, que muda muito pouco, é uma questão de habilidade do contador, aí, capacitação do contador. Depois, a gente sempre fala que o nível de governança nosso, a nível de Brasil, ele acaba sendo às vezes meio simplório, tá? E o nível de governança de quem vem normalmente é um nível de governança alto. Eu entendo que isso na empresa, às vezes, não é necessário, porque ela está embaixo da asa do dono. Ela está embaixo da proteção do dono. Então, o que que acontece? Esse nível de governança, ele deve ser pensado como outro vindo assumir a empresa, mesmo que não tenha, que você vai ter um olhar de um terceiro vendo como negócio. Então, a questão da governança é muito importante, a governança e bons indicadores. Indicadores factíveis, não indicadores. Porque o que que acontece? Às vezes o pessoal abre uma empresa, ou mesmo uma empresa grande, esse ano eu vou crescer 100%, mas ele não viu que ele não tem caixa para isso. Eu vou crescer 100%, mas eu não tenho pessoas para isso. Eu vou fazer, então faz um trabalho, uma largada, sem um bom plano antes de botar em execução. Então a gente enxerga que é muito importante. Então, governança, indicadores e um bom plano. Isso já ajuda muito no processo. E entender que todo o processo, mesmo que a empresa não queira ser vendida, eu penso muito conforme pensa o modelo americano, que ele sempre tem uma frase que para mim ela me toca muito, que é assim: eu não quero vender, mas a minha empresa sempre tem que estar pronta para ser vendida. Então, ou seja, mesmo eu não querendo vender a minha empresa, se ela estiver pronta e eu tiver uma oportunidade, ela pode passar às vezes na frente e você não está preparado. Então, o cavalo encilhado passou e você não viu. Tá mudo, tá mudo, tá mudo. Desculpa, você comentando em relação aos pilares, né? Quando você traz por excelência a importância da governança e dentro das empresas familiares, nós temos ainda aquele lado talvez paternal ou maternal, dependendo de quem está no poder, fundador, né? Ali ele levando o seu legado, ele querendo impulsionar realmente uma família empresária, e nem sempre os sucessores, os herdeiros, eles são vocacionados para esse ato, né? Então, quando você traz de uma forma muito cirúrgica e com muita sabedoria, que tem um terceiro atuando diretamente nessa empresa, é pensar muito no lado pragmático de desenvolver atividade empresarial em relação ao CNPJ e não desse lado subjetivo, porque às vezes esse herdeiro não é vocacionado mesmo. Você já lidou com isso na prática?
estou lidando neste momento com uma empresa, para você ter uma ideia, que fatura aí na faixa de 300 milhões, e o pai tem três filhas. Uma filha é médica, outra é psicóloga e uma outra, ela mora na Nova Zelândia. E ele assim, nossa, mas o que que eu faço? Vou tentar treinar uma das filhas. Eu disse, não vai adiantar, ela não é a vocação delas. A vocação delas é outra. Mas tu não acha que não valeria a pena tentar? Acho que vale a pena conversar com elas, mas entender se elas estão dispostas a ir de uma função de serviço para uma função industrial, para uma função mais atrancada numa sala, num processo mais pragmático. Então, nossa, vou ter uma ideia, na segunda, terceira conversa, ficou bem claro que as filhas não têm nenhum interesse, zero. Ou seja, não adianta o sonho do pai. Eu entendo o lado pessoal de pai e mãe. É normal, ele quer ver o filho seguindo os passos deles. Mas não adianta, o filho não vai nem sempre seguir os passos do pai ou da mãe. É muito pessoal. E às vezes a gente acaba até frustrando, eu já presenciei isso. O filho é muito bom numa outra área e tentar forçar ele para ir para um lado onde ele não tem capacidade técnica acaba frustrando nas duas pontas. Sim, sim. Quando a gente traz essa máxima, né? O meu sonho nem sempre é o sonho dos meus filhos. Isso é muito real dentro da sua consultoria e dentro da nossa área também de atuação empresarial. Nós temos algumas ferramentas que eu acredito que você deve utilizar bastante, com a formação de conselho, de comitê, ou às vezes deixando à margem e tendo esse gestor e esse diretor prestando contas, num cargo de confiança, mas prestando contas, até nesse case que você trouxe, que foi um grande case de sucesso, que o fundador entendeu que não era vocacionada, porque às vezes tem a persistência, não é? A persistência e o fino trato, ou às vezes não, o poder mesmo, de além de fundador, ser pai ou mãe ali, forçar e algo sai frustrado no meio desse caminho. Tem um brocádio jurídico que às vezes a gente usa, você deve conhecer, que dentro de uma empresa familiar, às vezes nós temos ali uma geração de um pai rico, um filho nobre e um neto pobre. Até passar para a terceira geração, essas empresas elas não sobrevivem devido a essa ausência de vocação hereditária. Gostei bastante. Um outro destaque que o Fratini trouxe para a gente é em relação aos indicadores e um bom plano de negócios, né? Não basta ter só uma ideia, não é? Verificar se o mercado está aquecido. Eu vejo também, Fratini, muita fragilidade em relação à inovação. Poucos querem investir nessa estrutura de inovação e às vezes aquela atividade fim ela muito articulada, mas ao mesmo tempo muito artesanal, quando a gente pensa em crescimento, sabe? Ali ela fica muito engessada. E agora o coração da nossa live é para você tratar em relação à experiência que você tem do valuation, que seria essa valorização, olha, quanto vale essa empresa? E ali a gente tem alguns bens que são tangíveis e intangíveis. O próprio nome e a tradição dessa empresa, por exemplo, pode ser considerado um bem intangível, mas é comum verificar, igual aquela pessoa quando quer vender a casa e ela acaba supervalorizando e você tem dificuldade para encontrar esses números? Eu diria assim, o que que acontece? Até algum tempo atrás, a questão de valorização dos negócios, ele tinha um lado muito emocional mesmo. Então, o pessoal fechava negócio no restaurante, num almoço, fechava negócio numa viagem, fechava negócio no elevador, que a gente brinca, né? Mas eu diria que nos últimos 15 anos, a questão da avaliação de empresas virou muito técnico, muito técnico. Então, o que que acontece? O nível de maturidade de quem está fazendo a avaliação e de quem está sendo avaliado é muito importante. Então, o que que acontece? Hoje a gente tem múltiplos de mercado que são muito importantes. Então, é muito difícil você dizer assim, esse segmento aqui paga 6 vezes o EBITDA, mas eu vou ganhar 12. Não, não vai ganhar. Tu vai ganhar 6,5, tu vai ganhar 5,8. O que que é muito importante e que a gente faz, eu enxergo, que é o nosso diferencial? A gente faz a avaliação da empresa e mostra para os sócios e mostra para eles para aonde eles querem chegar e mostra para eles como chegar nisso aí. Que é uma caminhada. Eu sempre brinco, o pessoal pensa que é uma corrida de 100 metros e é uma maratona, tá? É muito diferente.
Normalmente é uma caminhada, preparação de 3, 2, 4 anos. Então, você vai preparar a empresa, porque tem coisas que vão gerar mais valor para a empresa. Nós fizemos avaliação de uma empresa, para você ter uma ideia, uma empresa que foi vendida para um grupo suíço, ela foi avaliada em 25 milhões de reais e ela foi vendida por 100 milhões de reais 4 anos depois. Então, nós fizemos uma caminhada mostrando para os donos qual é que era a caminhada necessária para chegar lá. Então, essa construção que ela é importante. Então, a gente enxerga que é muito. O valuation é apenas, para mim, um sinal de largada e dizer assim: ó, beleza, sabemos o que ela vale agora, mas quanto ela pode valer daqui a um ano? Porque, às vezes, o que que acontece? Se nós olharmos para o valuation só olhando para o passado, a gente consegue mudar muito pouco, ou nada. Diria que, na verdade, são só ajustes. Tá? Mas quando eu olho para o futuro, eu posso dizer assim: olha, essa empresa tem capacidade de taxa de crescimento de 10% ao ano. Opa, legal, uma bela empresa. Todo ano ela consegue aumentar 0,5% no resultado dela. Opa, uma baita de uma empresa. Então a gente começa a criar cenários que eles auxiliam para o processo de valorização do negócio. Então é muito importante entender que essa construção ela se dá não só pelo valuation, é pela largada que é dada para que se comece a preparar a empresa para chegar num determinado ponto. Eu quero chegar aqui, mas para chegar aqui eu tenho que fazer toda essa caminhada. Sensacional. E Fratini, o valuation como sendo esse sinal de largada, uma possibilidade, inclusive, de crescimento, de tração desse negócio jurídico, né? Já teve também situação que você teve que abortar da missão ou direcionar aquele sócio ou uma sociedade empresária e falar assim, olha, a gente não vai conseguir fazer muita coisa, está muito ruim. Sempre tem, sempre tem. Não dizer que não teve, já teve. O que que a gente faz hoje, atualmente? Muito. A gente filtra muito, tá? Então, o que que acontece? A gente filtra a entrada. Então, a gente cria toda uma maturidade, independente de a gente ter passado o orçamento já, a gente cria uma maturidade na empresa que está entrando. Olha só, como funciona? Assim, assim, assim. Estás preparado para isto? Ah, sim, estou. Então tá, é neste sentido que a gente faz. Ah, está preparado numa estruturação da empresa após a avaliação por 2 anos, 3 anos? Ah, não tô. Então talvez não seja para nós. Nosso modelo requer uma construção. Já aconteceu, para ter uma ideia, de nós fazermos uma avaliação, tá? E os sócios quererem 3 vezes mais do que o valor pago pelo mercado. Obviamente que não andou, não andou. Então, ou seja, esse filtro de entrada para nós, ele é muito importante porque ele faz com que a gente largue de forma correta. Então, a gente filtra legal. A gente já diz assim lá no início, você tem que escolher 3 escritórios de advocacia e um deles você tem que escolher. Um bom, que tenha capacidade para fazer essa parte para você, tá? Ah, mas eu só quero escolher lá no final. Não, não vai dar tempo. É uma construção. Tem que ter o societário bem montado, tem que estar com a parte da governança e os riscos jurídicos bem desenhados. Então, tem todo um desenho que requer que tenha maturidade. Obviamente, o que que acontece? Mesmo empresários de empresas de médio e grande porte, às vezes eles não têm essa maturidade. Sim, Eu sim, quero fazer, mas eu não quero investir agora, eu quero investir se tiver uma oportunidade. Quando tiver oportunidade, não vai estar preparado. sim, sim. É muito normal isso acontecer. E esse lado mais firme da consultoria, eu também passo por isso no meu caminhar, é um ato de responsabilidade, não é, Fratini? Porque é muito o nosso nome e da entrega que a gente pode realmente fazer ali ao final. E agora, em se tratando de compliance, que tem sido uma pauta que eu tenho debruçado nos últimos tempos, eu considero sempre muito importante ter uma estrutura de integridade, principalmente em se tratando de valuation ou de passar esse bastão. Quando você incorpora esses segmentos nesse trabalho que você faz de 2 anos até 4 anos, você já absorveu alguma organização que ela não estava ainda preparada para compliance, se vocês tiveram que fazer também esse trabalho? Eu diria que sim, que das médias ali, a maioria delas não está preparada para realmente para um compliance num primeiro momento na largada.
E não, eu quando digo que não está preparada, não é que a empresa não sirva, no sentido de compliance, é que às vezes existe uma dúvida muito grande na cabeça dos sócios o que fazer. Então, eu acho que a importância de estar muito bem assessorado, só para você ter uma ideia, teve uma empresa que nós estávamos fazendo a intermediação, ela foi vendida para um grupo americano, e aconteceu que foram feito todo um desenho dos sócios, entrando todos os sócios para uma holding, tá? E aí, nesse modelo que foi desenhado, se colocou como os herdeiros já junto no próprio negócio, e se esqueceu que se a empresa fosse vendida, dava uma tributação maior. Ou seja, não se enxergou o todo. Ou seja, podia ter. Tanto que depois, quando o processo andou, teve que se desfazer todo o processo. Nossa, Todo, todo o investimento, você sabe que é um investimento alto, tá? muito, A empresa tinha investido mais de R$ 1 milhão no projeto de construção, teve que desconstruir para poder fazer a operação. Ou seja, eu acho que a questão de estar muito bem amparado por um bom escritório de advocacia ou um bom escritório técnico também, ele vai auxiliar muito para que se minimize os erros. Porque você sim. ter um bom compliance, você ter uma boa governança, você ter bons indicadores, vão permitir que você tenha facilidade ali na frente. Tá? Então, assim, ajuda muito. E você, com certeza, sabe muito bem disso. O compliance é um processo de maturidade. Você vai andando, andando, vai melhorando, vai entendendo. Porque às vezes dentro do compliance também a gente sempre pensa assim: mas vamos olhar só o lado legal. Não, mas tem entendimento também, porque às vezes se o cara não tem entendimento, ele não faz o legal. Sim, sim. Dessa fase de adequação, né, em relação à legislação. E, meus amigos, olha o tanto que é precioso. É uma live que tem que revisitar por mais de uma vez, por esse conteúdo tão rico, tão prático, de mão na massa mesmo, de um legado que o Fratini tem em relação à sua trajetória, que já fala por si só, né, como com grande sucesso. Para a gente encerrar a nossa transmissão, Fratini, queria muito ouvir nesse início de ano que nós estamos, né? E 2025 fala que é o ano da conclusão, de colher frutos, e a gente vem arrastando desde 2020 para alguns segmentos ainda um momento de reflexo pós-pandemia, né? Então, de oportunidades de segmentos, o que que você vê nesse 2025 como uma área bastante atrativa? Eu vejo assim: o Brasil está em promoção. Começar por aí, tá? Hoje estamos em promoção com $1 a 6, o Brasil está em promoção. Então, ou seja, empresas que estejam bem alinhadas hoje, elas têm muita oportunidade. Então, hoje, setores como TI, serviços de alta qualidade, empresas que conseguem pensar um pouco fora da caixinha, ou seja, não só tradicional, mas pensar um pouco fora da caixa, que sejam estruturadas, bem planejadas, com governança, tem muito investidor buscando hoje, tanto nacional quanto internacional. Então, hoje em dia, assim, eu acho que nós estamos dentro de um mar de oportunidades. Agora, quantas empresas estarão preparadas? Quantos empresários estarão preparados? Eu acho que é um setor que está em ebulição em todos os setores. O que a gente vai ver também sobre o lado, eu acho, sobre o lado assim mais também mais real? É muita consolidação e muita depuração. Ou seja, se não estiver preparado, se não estiver se preparando, pode não ter espaço no mercado. Obviamente que aqui é muito mais uma visão assim macro. A gente enxerga que o mercado está consolidando em todas as áreas. É transporte, é TI, é RP, é imobiliário. Quem está preparado? Quem vai aproveitar esse? E, e, e o mercado, só para ter uma ideia, o mercado, de forma geral, se você pegar hoje pequenos fundos, americanos e europeus, US$ 100 milhões ou US$ 100 milhões, são coisas muito pequenas para eles, tá? Então, tu imagina o mar de oportunidade que tem. Nossa, muito, É, muito. aí, e nós somos muito pequenos, só para você ter uma ideia, oficialmente, o ano passado
foram em torno, não tem um número fechado ainda, mas deve ter ficado entre 1.300 e 1.400 transações oficiais declaradas no Brasil. Isso não é nada, isso é muito pouco. Nós teríamos um potencial para estar acontecendo em torno de 8.000. Para ter Gostei, uma ideia, nós estamos gostei. falando em 4 vezes mais, né? 5 vezes mais. Sim, sim. E para encontrar você, inclusive eu estou vendo o seu sobrenome aí logo pertinho de você, mas as pessoas podem encontrar a Fratini para aproximar, inclusive para verificar essas janelas de oportunidades, não pode, Fratini? Você tem uma Claro, com equipe certeza. de consultores muito forte ali que caminha ao seu lado, tem a sua plataforma, tem um boletim informativo, inclusive, que o Fratim ele disponibiliza de forma graciosa. Então, fala um pouquinho em relação à sua consultoria. Claro, não, nós temos hoje um canal muito bom. Nós temos um canal que normalmente, só para você ter uma ideia, é um canal que responde em menos de 24 horas para todas as nossas consultas. Nós temos um número de consultas bastante interessante. Nós estamos hoje com 8 bases, com parcerias e escritórios. Temos um boletim mensal, que é esse boletim econômico, sempre com a visão do que aconteceu e qual é a tendência para frente no próximo ano. Então, a gente procura, hoje, só para ter uma ideia, esse boletim já é visto por mais de 100 mil pessoas mensalmente, tá? Tem um número de pessoas que recebe, e o que é mais interessante, que a gente gosta muito, é que esse pessoal que recebe pulveriza. Então, ou seja, Eu acaba que é sou, um. eu sou, É, legal, obrigado. eu tenho A muitos gente acaba. elogios. Então, assim, isso para nós é uma coisa muito interessante. E a gente tem muita participação em eventos, palestras, ah, eventos com C-levels. Então, assim, a gente procura estar sempre muito próximo, tá, do empresariado, porque a gente tem também, a gente pensa muito, né, Rose, que o empresário é um ser sozinho, né? Então, Muito. alguém tem que dar o braço para ele. Porque o Estado abandona, normalmente ele não tem muitas pessoas para trocar informação, ah, às vezes levar informação para a família causa desconforto por não ter haver entendimento, os amigos não têm a mesma capacidade ou têm mais ou menos, então é difícil. Então, na verdade, o empresário é um ser sozinho. Ele tem, então, quanto mais ele está apoiado, a tendência de crescimento dele é maior. Concordo plenamente. É um caminho solitário e ele é espinhoso, né? É um ser sozinho. Fratini, muito obrigada pela sua participação. Eu espero reencontrá-lo, naquele formato que o mineiro gosta de receber, com café bem quentinho, com pão de queijo também, na nossa sede, ou passando por aí. Eu te considero como um amigo e irmão, e é uma alegria participar com você dessa pauta de evaluation, que foi muito importante. Muito obrigada pela sua contribuição, meu amigo. Imagina, Rose, eu fico sempre à disposição aqui que vocês precisarem. Se a gente conseguir conciliar a agenda sempre, realmente a agenda às vezes não é, eu sempre digo, a gente sempre tem brecha, mas ela é bem corrida mesmo. Mas graças a Deus a gente tem crescido no mercado, e esse é o ônus de quem busca crescer no mercado e está em várias pontas. Então, a gente sempre é feliz por isso. Graças a Deus a gente pode ter, vamos lá, grandes amigos, empresários que permitem que a gente consiga também levar mais informação para eles. Muito obrigada.